Que legal que você conseguiu desmentir uma fake news da extrema-direita e fez isso de uma forma super viralizável, fazendo com que o seu vídeo chegasse em muita gente. Mas como você não criticou o governo Lula, então eu vou aqui pegar um monte de ponto vazio para poder invalidar tudo que você conseguiu. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou aqui falar mal do Gustavo Gaiofato. Pois é, não tô feliz em fazer isso, mas vou ter que falar de um dos camaradas aqui porque ele resolveu fazer um vídeo bem crítico à Erika Hilton por ela ter feito aquele vídeo de resposta ao Nicolas Ferreira. E assim, ele criticou umas coisas totalmente nada a ver e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Sobre uma crítica vazia e num timing errado. Bom, caso você não saiba quem é Gustavo Gaiofato, o que eu acho bastante difícil, ele é um professor de história que também é comunista e que também tem um canal aqui no YouTube chamado História Cabeluda. E o Gaiofato, ele é um nome bem grande quando a gente vai falar de web comunistas, né, de comunistas que estão na internet, assim, né, ele é um nome bem grande, assim, eu acho que é um dos maiores que a gente tem aqui no Brasil. E o Gaiofato, ele é bastante crítico ao governo do Lula, assim como todos nós que somos comunistas somos. Eu sou bastante crítico ao governo do Lula, porque eu também sou comunista. Mas o Gaiofato, ele é crítico ao governo Lula de um ponto, assim, que eu acho bastante perigoso, porque ele critica absolutamente qualquer coisa no governo do Lula, mesmo coisas que não estão tão passíveis assim de crítica. E o Gaiofato também, ele tem uma certa birra com qualquer coisa que ele considere que seja um tom professoril, o que é um pouco, né, dúbio, já que ele mesmo é professor. Mas ele é muito contra, assim, qualquer coisa que na visão dele seja uma tutela da classe trabalhadora. E foi pautado nessas visões do Gaiofato que ele detonou o vídeo da Erika Hilton. Ai, gente, sinceramente, hein? Pra quê? O vídeo em questão que o Gaiofato fez detonando a Erika é esse que vocês estão vendo aqui do lado. Mas eu não vou passar esse vídeo porque vocês sabem que aqui no Transmissão eu não faço react. Eu tenho receio de strike. Não que o Gaiofato fosse me dar strike, eu duvido que ele me daria strike, mas né, vamos evitar problemas que eu já tive aqui nesse canal. Então eu não vou fazer nenhum react, então vão ter coisas que o Gaiofato falou lá no vídeo dele que eu vou acabar deixando passar. Mas eu separei aqui alguns pontos que, ao meu ver, são interessantes pra gente trabalhar nesse vídeo aqui, nesse meu vídeo aqui. Mas se você quiser assistir o vídeo do Gaiofato, o vídeo dele vai estar linkado na caixa de descrição aqui, juntamente com o vídeo da Erika Hilton em si, né, com o vídeo viral da Erika Hilton. Mas enfim, tô enrolando muito, vamos pro que o Gaiofato falou. Ele começa o vídeo dele fazendo um elogio à Erika Hilton. Ele disse que ela tem uma oratória muito boa, né? Que ela se comunica muito bem, que basta você ver ela na Câmara dos Deputados falando, ou em qualquer lugar que ela esteja falando, que você vê que ela se comunica muito bem. Mas foi só isso mesmo que ele fez de elogio à Erika. Então, ele elogiou a forma como ela fala em questão de oratória. Mas o conteúdo em si do vídeo dela, ele não fez nenhum elogio. Ele só teceu críticas. Mas vamos lá, né? Vamos falar aqui um pouco sobre o vídeo da Erika Hilton. Vai ser uma coisa assim mais rápida, só pra dar um panorama. Mas volto a dizer, se você quiser assistir o vídeo dela, vai estar linkado na caixa de descrição. Para começo de história, a gente teve aquela mentira da extrema-direita de que o Pix seria taxado. Essa mentira que veio de uma medida que o governo do Lula anunciou que seria benéfica para a população. Porque a medida dizia que a partir de R$5.000, transações acima de R$5.000, os bancos seriam obrigados a notificar para a Receita ficar de olho naquela conta que está fazendo essas movimentações acima de R$5.000. Você pode pensar que isso é ruim, mas quando você para analisar e ver que atualmente o que é seguido, a regra nesse momento, é a regra de R$2.000. Qualquer transação bancária que você faz acima de R$2.000, o seu banco é obrigado a notificar para a Receita Federal já aí sim começar a ficar de olho nas suas movimentações. Isso não quer dizer que você já vai ser taxado a partir disso, mas que a Receita Federal vai ficar de olho em você. Então, a medida que o governo do Lula colocou ali era uma medida que aumentava esse número. Então era uma medida que ela seria benéfica para a população. Iria dificultar que pessoas
que não fizessem grandes movimentações de dinheiro caíssem na malha fina da Receita Federal, né? Essa era a medida. Só que, na medida do Lula, ele incluía também as movimentações via Pix. E nisso veio a mentira da extrema-direita dizendo que, então, o Lula iria taxar Pix. E fizeram isso de uma forma que parecia que qualquer transação mínima de Pix já seria taxada. E nisso veio o vídeo do Nicolas Ferreira, aonde ele fez toda aquela estética viral dele e tudo, que nem é dele, é uma estética de vídeo político, mas que viralizou bastante, onde ele dava a entender de que o governo Lula iria taxar o Pix. Ele não falava com todas as letras que iria taxar o Pix, mas ele fez um vídeo que o tempo inteiro descredibilizava o governo do Lula e colocava ali em xeque a questão da taxação do Pix, colocando como uma grande possibilidade. Nisso, esse vídeo viralizou bastante, causou um caos assim no nosso país, e aí o governo Lula retrocedeu nessa medida, o governo Lula revogou essa medida que iria ser feita, né? E foi fazendo outros anúncios em cima, e nisso depois a Erika Hilton fez um vídeo rebatendo as mentiras do Nicolas Ferreira, e foi um vídeo excelente, onde ela começa o vídeo dizendo: estão mentindo pra você. E foi esse estão mentindo pra você que foi um grande problema pro Gaio Fato. Quer dizer, esse não foi exatamente o grande problema, mas foi um dos problemas que ele bateu em cima. Porque ele bateu muito mais em cima em um outro problema que eu vou falar daqui a pouco. Mas o ponto é que ele detestou ela ter falado isso. Estão mentindo pra você. Porque, segundo o Gaio Fato, o vídeo da Erika Hilton tinha um tom de tutela, um tom que ele não gostou. Ele disse que o vídeo ele tinha esse tom de tutela como se tivesse que explicar para a população que estão mentindo para a população. Como se a população não fosse capaz de perceber por si só o que era verdade e o que era mentira. Como se a população ela fosse uma massa manipulável. Como se a população fosse burra. Bom, primeiro, o vídeo da Erika Hilton em nenhum momento ele dava a entender que a população era burra. Nem em falar explicitamente que a população é burra ou de dar qualquer entendimento de que a população fosse burra. Não, o vídeo da Erika Hilton simplesmente denotava aquilo que era óbvio, que a extrema-direita, eles da extrema-direita, estão mentindo pra você. Era isso que a Erika Hilton falava no vídeo dela. Mas para o Gaio Fato, isso já era o suficiente para ter esse tom de tutela que ele tanto critica. Mas quando a gente vai parar para analisar o que aconteceu, a gente vê que na verdade não era exatamente um tom de tutela. E aqui a gente vai falar sobre mentiras. Porque durante esse momento em que a extrema-direita espalhou esses boatos de que o Pix seria taxado e o momento em que o governo revogou essa medida que iria mudar, né, a fiscalização em cima de movimentações bancárias, a gente teve uma queda de 10% nas movimentações via Pix no Brasil. As movimentações via Pix, elas só estavam crescendo, elas estavam uma crescente muito boa. Aí, de repente, com todos esses boatos sendo espalhados, com aquele vídeo do Nicolas Ferreira endossando muito essa ideia de que o Pix seria taxado, as movimentações caíram em 10%. Nós vimos muitos estabelecimentos colocando placas dizendo que não aceitavam mais Pix, porque as pessoas ficaram com medo, porque as pessoas acreditaram em uma mentira que eles estão contando para você. Então, quando o Gaio Fato vem dizer que esse vídeo da Erika dava essa ideia de que a população não tinha informação suficiente, de que a população precisaria de uma tutela para poder enxergar o que era verdade e o que era mentira, né? Quando ele fala isso, que o vídeo da Erika Hilton tem um tom ruim porque é um vídeo que se apega muito em desmentir aquilo que era uma mentira da extrema-direita, o Gaio Fato parece que ignora esse fato tão preciso. Ele ignora que sim, a população foi manipulada. Sim, a população acreditou em uma mentira. Sim, a população precisa, em inúmeros momentos, que as pessoas digam que ela está errada, que ela está sendo enganada. E isso não é taxar a população de burra. Isso não é tirar a agência das pessoas de conseguirem, por elas mesmas, perceberem o que é mentira e o que é verdade. Isso é simplesmente você abrir os olhos das pessoas. Isso é você facilitar que elas consigam perceber que estão sendo enganadas. Porque, gente, as pessoas são manipuláveis. Qualquer pessoa é manipulável. Eu mesma sou uma pessoa que também sou manipulável.
Todo mundo está passível de cair em alguma manipulação. E quando a gente está falando da extrema-direita, que tem todo um poderio para espalhar qualquer tipo de manipulação deles, fica mais fácil ainda de muita gente cair nessa manipulação. Para o Gael Fato, bater no ponto de que a extrema-direita estava mentindo é um erro. Eu digo que isso é um grande acerto. Porque nesse mundo que a gente vive, esse mundo extremamente capitalista, aonde quem defende os interesses do capitalismo, onde quem defende os interesses do capital, são pessoas que têm total acesso midiático e têm um total dinheiro infinito mesmo, para poder espalhar todo tipo de coisa que eles querem no mundo. Eles conseguem fazer com que as mentiras deles cheguem em todas as pessoas. E conseguem fazer com que essa mentira, independente de qual tipo de mentira seja, chegue em absolutamente todas as casas do país. E se a mentira está chegando em todas as casas do país, muita gente vai cair nessa mentira. Não é à toa que a extrema-direita vive de espalhar mentira e de fazer pânico moral. Essas são as principais armas que a direita tem quando eles estão em um mundo em que eles estão nos explorando. Nós, população geral, população normal, somos explorados pela extrema-direita. Somos explorados por aqueles que são os donos dos meios de produção, por aqueles que têm o poder político e capital no nosso país. Se nós somos explorados por eles, fica relativamente fácil da gente se voltar contra eles, a não ser quando tem um monte de mentira deles sendo jogadas em cima de nós. Então, se tem uma coisa que nós, que somos de esquerda, temos que fazer o tempo inteiro, é desmentir as mentiras deles. Porque a arma que a gente tem conosco é a verdade, é a materialidade. É isso que a gente tem. Nós temos a verdade com a gente. Não existe esse negócio de que a verdade seja subjetiva. Verdade é verdade, mentira é mentira. E se a gente tem a verdade do nosso lado, se a gente está lutando pelos interesses da classe trabalhadora, de fato, a gente precisa mostrar isso. E a gente precisa mostrar o quanto que essa extrema-direita, que tem dinheiro infinito para espalhar todas as mentiras que eles querem em toda a internet, na televisão, em todo canto, estão mentindo. A gente tem que mostrar isso, a gente tem que evidenciar isso. A única arma que a gente tem é a defesa pela verdade. É isso que a gente pode fazer. E é exatamente por isso que a Erika Hilton fez aquele vídeo naquele tom. Tom que o Gael Fato chama de um tom de tutela, mas que eu chamo de um tom verdadeiro, de um tom que desmente uma mentira. O vídeo da Erika Hilton tinha o intuito de desmentir uma mentira que estava prejudicando a população. Uma mentira que ela foi tão forte que abaixou em 10% as movimentações via Pix. Era uma mentira que estava impactando diretamente nos comerciantes, nos consumidores, estava impactando diretamente nas pessoas de um modo geral, das pessoas que consomem e das pessoas que vendem no nosso país. Era uma mentira que estava tendo um impacto muito grande, não só no governo do Lula em si, que ficou em maus lençóis, mas para a população em geral, para as pessoas que estão ali simplesmente querendo viver a vida delas. Então, assim, eu não consigo ver como um demérito alguém ter desmentido isso. E ter desmentido isso de uma forma tão incrível como a Erika Hilton conseguiu. Não é à toa que aquele vídeo da Erika Hilton também falava sobre regulamentação das redes sociais. Também falava sobre necessidade de criminalizar a fake news. Porque naquele vídeo ela escancara várias mentiras da extrema-direita e puxa isso justamente para mostrar para as pessoas o quanto que essas mentiras impactam na vida delas e o quanto que é importante a gente ter uma regulamentação em cima disso, para poder, sabe, diminuir o alcance dessas mentiras, para poder coibir essas mentiras em suas origens, porque isso é extremamente importante, isso é extremamente necessário. A gente precisa ter uma regulamentação das redes sociais, porque se a principal arma da extrema-direita é a mentira e o pânico moral, quando a gente regulamenta as redes sociais, quando a gente começa a criminalizar essas mentiras, a gente vai tirando algumas das armas da extrema-direita. A gente vai tirando esse poder deles. Então, sim, a gente tem que evidenciar as mentiras deles e trazer uma solução para coibir as mentiras deles. Que é isso exatamente que a Erika Hilton fez naquele vídeo. Que é isso exatamente que a Erika Hilton faz o tempo inteiro. A gente precisa dar um jeito de impedir que a direita minta tanto. A gente precisa regulamentar as redes sociais, a gente precisa criminalizar fake news. Isso
Deveria ser uma pauta urgente de nós, que somos de esquerda, de nós, que somos comunistas, de nós, que somos qualquer pessoa, não necessariamente comunista, mas qualquer pessoa que está do lado da verdade. Mas esse ponto foi um ponto apenas introdutório do Gaio Fato, porque o que realmente incomodou ele não foi necessariamente esse tom de tutela, mas sim o fato da Erika Hilton ter feito esse vídeo apenas criticando a extrema-direita e não ter criticado o Lula. Pois é, o Gaio Fato mandando mas e o Lula, hein? E o PT? E sim, o governo do Lula é totalmente criticável. Eu faço várias críticas ao governo do Lula constantemente nesse canal. E eu não acho que a comunicação do governo Lula seja boa. Eu critico a comunicação do governo Lula constantemente. Inclusive, naquele vídeo que eu fiz falando sobre os ataques que a Erika Hilton tem sofrido, se você não assistiu ainda esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima, eu falo o quanto que o governo falhou na comunicação e falhou em ter revogado essa medida porque não conseguiu desmenti-la. Foi uma falha muito grande do governo. Mas o Gaio Fato, ele não critica apenas esse ponto da falta de comunicação. Ele coloca ali como a população tendo acreditado nessa mentira porque o governo Lula não estava com crédito com a população. Bom, eu tenho que concordar com ele nesse ponto, porque de fato foram muitas medidas antipovo que o governo do Lula tomou nesses anos aí que a gente teve. E essas medidas antipovo, elas acabam tendo um preço, né? O preço é que o povo realmente vai acreditando menos. O povo vai perdendo a credibilidade quando vê algumas taxas que não deveriam estar sendo colocadas em questão. O povo perde, sim, a credibilidade no governo quando vê alguns benefícios sociais sendo colocados em xeque pelo próprio governo. Isso é um fato. Só que, nesse ponto, no ponto dessa medida sobre a fiscalização das transações bancárias, o governo não errou. O governo acertou. Era uma medida que seria benéfica para a população. Se é uma medida que seria benéfica para a população, por que a gente deveria fazer uma crítica tão pesada em cima do governo nesse ponto? Ser oposição ao governo do Lula tem que ser criticar tudo aquilo que é criticável, mas defender o que é defensável também. Porque a gente não está falando de um governo fascista. Então existem coisas que são defensáveis no governo. Existem coisas que são defensáveis sim dentro do governo do Lula. Tem coisas que são boas acontecendo. Então, a gente precisa saber os momentos de criticar. A gente precisa saber as críticas que precisam ser feitas. Se está acontecendo um ataque massivo em cima do governo, em cima de algo que não era um problema, de algo que era benéfico para a população, mas que houve uma mentira para que esse ataque acontecesse, e é um ataque que está impactando a vida da população, não é momento de você ficar falando sobre o quanto que o governo errou nisso e naquilo. É momento de você defender a proposta do governo. É momento de você desmentir a extrema-direita. É momento de você fazer algo eficaz para a sua posição política, eficaz para o campo político ao qual você faz parte. Até porque, se você simplesmente ficar criticando por criticar absolutamente toda e qualquer coisa no governo, a única coisa que você vai conseguir vai ser virar material para a extrema-direita usar para espalhar as demais mentiras deles, para espalhar o quanto que o governo é horrível, e tudo isso depois vira, sim, combustível para o bolsonarismo crescendo em 2026. E olha que eu nem sou a pessoa que fica falando que a gente não deva criticar o governo para evitar que o Bolsonaro volte ao poder em 2026. Eu não falo isso, eu não faço isso, eu critico o governo em diversos pontos. Mas se você fica criticando toda e qualquer coisa, aí sim você dá vazão para esse tipo de coisa. Porque se você está criticando o governo até em algo que não era criticável, caramba, você está abrindo caminho para quê? Tem algum nome de comunista forte para 2026? Porque até onde eu sei, os nomes fortes que a gente tem para 2026 são os nomes da base lulista e os nomes da base bolsonarista. Porque sim, a gente está vivendo esse momento dual em que somos nós contra o Bolsonaro. Mesmo a gente que não é lulista, né? E eu definitivamente não sou lulista, a gente está contra o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então como é que a gente vai criticar aquilo que é a única coisa que tem
de nome forte para combater o Bolsonaro. A gente vai criticar tudo e qualquer coisa que esse ponto forte faz, a gente vai estar fortalecendo quem? Não é assim que se faz. A gente tem sim que criticar o governo, mas naquilo que é criticável. E não naquilo que é acerto. Inclusive, né, o Gael Fato, ele falou exatamente isso, que a gente tem que parar de agir como se fôssemos nós contra o Bolsonaro. Mas é sim nós contra o Bolsonaro. A gente, obviamente, não pode pautar toda a nossa movimentação política em cima da figura do Bolsonaro. A gente não deve fazer isso. Mas acontece que a gente precisa ter as perspectivas de que temos lutas a longo prazo e lutas a curto prazo. E uma luta que a gente tem a curto prazo, para os próximos poucos anos, é justamente de enfrentar o bolsonarismo, de minar o bolsonarismo. A maior frente fascista que a gente tem no nosso país, a frente fascista com o maior poder político que a gente tem, é o bolsonarismo. É o Bolsonaro e todos os seus aliados, todos aqueles que estão no guarda-chuva dele. Esses são os nossos principais problemas atualmente. Se eles são os nossos principais problemas atualmente, eles são sim aquilo que a gente tem que ter como principal embate no momento. A gente tem que fazer esse embate da nossa luta a curto prazo, que é a luta contra o bolsonarismo, enquanto a gente mira na nossa luta a longo prazo, que é ir construindo bases para que a gente consiga fazer com que a população tenha cada vez mais consciência da classe ao qual ela pertence e possa fazer escolhas políticas cada vez mais acertadas para que ela consiga se emancipar e para que no futuro a gente consiga ter revolução e tudo mais, mas a gente ainda está longe de ter uma revolução. Então a gente tem que pautar naquilo que a gente precisa vencer agora. Porque 2026, meus amores, já é o ano que vem. O ano que vem já é um ano de período eleitoral no país inteiro. Já é o ano em que a gente vai eleger próximo presidente. E a gente só tem o Lula e o Bolsonaro como possíveis presidentes. E quando eu digo Lula e Bolsonaro, eu não estou falando exatamente a figura do Lula e exatamente a figura do Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível, mas ele tem todas aquelas pessoas que são do campo dele. Ele pode não ser eleito presidente porque ele está inelegível, mas ele tem filhos, mas ele tem aliados, mas ele tem o PL, mas ele tem nomes que estão sendo construídos ali. Mesmo que alguns desses nomes ele tenha vários problemas com, mas são nomes que estão sendo construídos. E esses nomes precisam ser derrubados por a gente. Em 2022, o Lula ganhou por pouco. Em 2022, a gente quase teve o Bolsonaro sendo reeleito. A gente tem que tomar cuidado para que em 2026 o nome que o Bolsonaro indicar não seja eleito. E a gente não vai conseguir isso se a gente ficar criticando até as coisas nas quais o governo acerta. Obviamente que se o Bolsonaro ganhar em 2026, a culpa vai ser muito mais do governo Lula em si do que dos comunicadores que ficaram criticando o governo Lula. É óbvio, isso é óbvio. Mas se você puder não virar um material de extrema-direita, é ótimo. Tem muitas formas de você criticar o governo do Lula sem virar material de extrema-direita. O Jones Manoel vive criticando o governo Lula. O Jones Manoel não vira material de extrema-direita. Já o Gael Fato. E tem um outro ponto que o Gael Fato usou ali para criticar o vídeo da Érica, que eu acho que faltou muito ele olhar para o próprio umbigo dele. Foi quando ele disse que o vídeo dela ele foi pregar para convertidos. Ele disse que o vídeo dela não tem tanto alcance dentro do outro campo político, mas sim é um vídeo que sinaliza muito para quem já tem a mesma visão política, o mesmo posicionamento que a Erika Hilton. E aí, eu fico me perguntando se o Gael Fato ele esqueceu como é que funcionam as redes sociais. Se o Gael Fato, que é um criador de conteúdo, ele esqueceu como é que funcionam os algoritmos de redes sociais e como é que funciona isso daqui. Porque o que a gente mais faz é pregar para convertido quando a gente tem um conteúdo na internet. Porque os nossos vídeos, eles chegam muito mais para pessoas que pensam como a gente. Os vídeos do Gael Fato chegam muito mais para pessoas que já são comunistas ou pessoas que estão começando a se radicalizar ou que estão propensas a se radicalizar
a nossa frente comunista. Eles chegam muito mais para as pessoas do que para pessoas que são apolíticas, do que para pessoas que não estão querendo pensar muito sobre nada que seja político, ou do que para pessoas que são do campo político oposto ao nosso. Um ou outro vídeo dele fura a bolha, um ou outro vídeo dele chega na extrema-direita e um outro vídeo dele pode sim converter pessoas que são desses campos. Óbvio que isso acontece. Tem pessoas que seguem o Gaio Fato que elas eram pessoas de direita antes e foram mudando por causa dos vídeos dele. Mas essa é uma parcela pequena. A maior parte do público dele é de gente que ou já era comunista ou estava muito propenso a se tornar comunista. Isso, eu não estou fazendo uma crítica exatamente ao Gaio Fato, isso acontece comigo também. Isso acontece com todo criador de conteúdo. Os vídeos que eu faço aqui no Transmissão, esse trabalho que eu faço, ele chega muito mais em pessoas que já são LGBT ou pessoas que são aliadas da causa LGBT do que em pessoas que são LGBT-fóbicas, do que em pessoas que não estão pensando muito sobre nada a respeito de LGBT. O algoritmo faz isso. E não só o algoritmo faz isso, mas como o interesse da pessoa de clicar no vídeo faz isso também. Tem vídeos meus que chegam em pessoas que têm pensamentos completamente opostos. Eu já recebi mensagens de gente que falou que foi deixando de ser transfóbico porque foi assistindo os meus vídeos. Os meus vídeos, alguns deles, se você for ver os comentários, tem bastante comentário de gente de extrema direita falando absurdos ali, porque o meu vídeo acabou chegando nessas pessoas. Mas a maioria dos meus vídeos, quase todos os meus vídeos, eles chegam apenas em pessoas LGBTQIA+, em pessoas aliadas das pessoas LGBTQIA+, em pessoas que já são de esquerda, em pessoas que são comunistas, em pessoas que estão propensas a se tornar comunistas. É assim com todo mundo. Então o vídeo da Erika Hilton, sim, obviamente ele falou muito mais para convertidos, porque todos os vídeos que a gente produz na internet são assim. Essa é uma crítica tão vazia, mas todas as críticas que o Gaio Fato fez são vazias, mas essa pra mim foi a mais vazia de todas. A mais vazia de todas. Porque se isso acontece com os nossos conteúdos, isso vai acontecer com o conteúdo da Erika. Mas o conteúdo da Erika tem um diferencial muito grande. A Erika Hilton é uma deputada. Ela não só é uma deputada, como ela é uma deputada que é uma das que tem maior expressão nas redes sociais. O vídeo da Erika Hilton vira notícia. O vídeo da Erika Hilton chegou em muita gente que tá fora da nossa bolha comunista, da nossa bolha de esquerda, da nossa bolha LGBT, da nossa bolha consciente ao que está acontecendo no governo e consciente das armadilhas da extrema-direita. Teve muita gente que tá nas armadilhas da extrema-direita que assistiu o vídeo da Erika. E não dá pra gente saber exatamente quantos, mas eu tenho certeza que uma parcela significativa das pessoas que estavam acreditando nas mentiras do Nicolas Ferreira, ao assistir o vídeo da Erika Hilton, tenham mudado de ideia, tenham percebido que o Nicolas estava mentindo, ou que pelo menos tenham começado a ficar na dúvida disso, pelo menos tenham ficado com essa pulga atrás da orelha. Então sim, o vídeo da Erika chegou em muito mais pessoas que já eram convertidas, mas ele também chegou em pessoas que não eram. Até porque, volto a dizer, a Erika tem algo que a gente não tem, que é ser uma deputada, e uma deputada que é muito conhecida. Uma deputada que tem muito alcance, uma deputada que quase tudo que ela fala vira notícia. Mas agora eu quero falar com vocês sobre timing. Mais pra frente eu vou falar sobre a importância da Erika Hilton e tudo mais. Mas agora eu quero falar sobre timing. O timing horrível que o Gaio Fato fez esse vídeo dele. Porque esse vídeo dele saiu em um momento em que a Erika Hilton está sendo extremamente perseguida pela extrema-direita. Em um momento em que a Erika Hilton está recebendo ameaças de nazistas. É nesse momento que o Gaio Fato lança a crítica dele. E não, eu não tô comparando o Gaio Fato com nazista, eu não tô colocando ele no mesmo barco que nazistas. Obviamente que não. Mas eu tô dizendo que a Erika Hilton fez um enfrentamento tão grande em cima das mentiras que a extrema-direita estava propagando, que ela virou um alvo ainda maior do que ela já era da extrema-direita. E a gente está tendo ameaças muito grandes sendo feitas contra ela. Ameaças que fizeram ela acionar a Polícia Federal para ela conseguir ter um pouco de segurança, sabe? Para ela conseguir coibir esses ataques, essas ameaças, e também para a polícia poder monitorar ali para ver se realmente não tem nada sendo planejado contra ela que esteja perto de acontecer. Eu tenho que lembrar vocês que as pessoas disseram que deveriam fazer com ela o que foi feito com a Marielle Franco.
A Erika Hilton, gente, a Erika Hilton, ela tá sendo tão ameaçada assim porque o vídeo dela teve efeito. Porque o vídeo dela foi grande. Porque o vídeo dela teve importância. Porque o vídeo dela furou bolhas. E quando o Gael Fato faz um vídeo de crítica atrás de crítica em cima dessa ação da Erika Hilton, em cima desse enfrentamento da Erika Hilton, ele tá fazendo o quê? Ele tá ajudando a quem? Porque ele definitivamente não tá ajudando nem um pouco a Erika Hilton no enfrentamento aos nazistas que ela tá tendo que fazer agora. Ele não tá ajudando nem um pouco a Erika Hilton a ficar segura frente a essas ameaças que ela tá sofrendo. Ele não tá ajudando nem um pouco o debate em cima do Pix ser voltado para desmentir as fake news que foram espalhadas. Ele não tá ajudando nem um pouco o campo político ao qual ele faz parte. Ele só tá fazendo um monte de crítica vazia, em um timing ruim e, querendo ou não, virando material para a extrema-direita. E ainda mais ele fazendo isso com a Erika Hilton, e aqui eu vou ter que falar enaltecimentos a Erika Hilton. Primeiro, a Erika Hilton, ela é uma travesti negra. E não tô trazendo aqui um ponto de identitarismo para esse vídeo. O negócio é que a Erika Hilton, mesmo sendo travesti negra, mesmo fazendo parte dos grupos sociais que são mais odiados do nosso país, porque o nosso país é extremamente transfóbico, é o país que mais mata pessoas trans em todo o mundo, e é um país extremamente racista também. E a Erika Hilton, mesmo sendo uma travesti negra, ela consegue ser uma das vozes mais escutadas dentro daquele congresso. A Erika Hilton é um fenômeno. Isso é inegável. A Erika Hilton consegue fazer com que os assuntos que ela defende cheguem em todo canto. E a Erika Hilton tá do nosso lado. A Erika Hilton foi a responsável para que no final do ano passado a gente tivesse toda a discussão em cima de escala 6x1 avançando o Brasil inteiro. Gente, vocês têm noção disso? Que a luta pelo fim da escala 6x1, ela foi amplamente divulgada pela Erika Hilton. A Erika Hilton que foi relatora do projeto pelo fim da escala 6x1. E ela conseguiu levar esse debate para todos os cantos. Desde as redes sociais dela, até notícias de TV, até notícias de jornal, até pautas da extrema-direita e até o programa de humor da blogueirinha. Então ela tem uma capilaridade que ela consegue falar sobre isso desde o Congresso Nacional, até as manchetes de jornal e até um programa humorístico da blogueirinha. Então, assim, a Erika Hilton pautou o debate do fim da escala 6x1. Um debate que é um debate trabalhista, que é interesse da classe trabalhadora. No ano passado, o principal nome que defendeu os interesses da classe trabalhadora, quando eu digo principal, estou falando que teve mais projeção, foi o nome da Erika Hilton. O nome da Erika Hilton. Ela tá do nosso lado, ela vota a favor da classe trabalhadora no Congresso, ela tem falas constantemente em favor da classe trabalhadora, ela também, defende, obviamente, pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans, ela defende pessoas que são racializadas de forma negativa no nosso país, ou seja, pessoas negras, indígenas e por aí vai. Ela tem essas pautas que a galera taxa como identitária, que não é identitária, tá? Não é identitária, é defesa de grupos minoritários, e ela também tem todas as pautas a favor do trabalhador, a favor da classe trabalhadora. Essa é a Erika Hilton. E ela consegue fazer isso sendo uma diva pop ali dentro do Congresso. Ela consegue chegar em lugares que ninguém chega. Que ninguém chega. A Erika consegue. Não é à toa que ela é uma das melhores deputadas que a gente tem no Congresso. Não é à toa que ela é vista como uma das melhores deputadas. Não é à toa que ela é tão aclamada em todo lugar que ela vai. Isso não é à toa, é porque ela de fato é um fenômeno. Ela é um nome que a gente precisa sim se agarrar nesse momento para nos defender dentro do Congresso e para nos defender fora do Congresso também. Ela leva as nossas pautas para todo canto. Então, vamos pensar o que é melhor, qual é a melhor estratégia para fazer nesse momento. Atacar essa, que é um dos principais nomes, que a gente tem para defender os nossos interesses no Congresso e fora do Congresso, ou você ficar fazendo um monte de crítica
a um enfrentamento que ela fez e um monte de crítica ainda pegando pontos tão pequenos como esses pra você colocar ali como se ela tivesse feito uma coisa muito ruim, sendo que o vídeo que ela fez foi uma coisa extremamente boa pros interesses que a gente defende. E com isso eu não tô dizendo que a Erika Hilton é incriticável. Não, a Erika Hilton é uma pessoa bastante criticável. Eu tenho várias críticas à Erika Hilton. Tenho várias críticas a ela. Só que vocês nunca vão me ver fazendo essas críticas publicamente. A não ser que a Erika Hilton, ela vote contra a classe trabalhadora, a não ser que a Erika Hilton, ela tenha uma fala absurdamente, sei lá, preconceituosa ou desmobilizante, vocês não vão me ver falando mal publicamente da Erika Hilton. Justamente porque, estrategicamente, não faz sentido bater em quem está sendo um dos principais nomes para os nossos interesses políticos. Isso não faz o menor sentido. Isso é totalmente contraproducente para a nossa luta. É totalmente contraproducente para a nossa causa. Então, sabe aonde que eu faço as minhas críticas a respeito da Erika Hilton? Dentro do meu partido, que é o PSOL, que é o mesmo partido da Erika Hilton. Porque as críticas a ela, nesse momento, fazem muito mais sentido que sejam feitas internamente. Que sejam feitas justamente dentro do partido para tentar melhorar o que a gente acha que precisa ser melhorado nas posições dela. Porque, gente, não é estratégico atacar a Erika Hilton nesse momento. Definitivamente não é estratégico. Não é estratégico. E eu faço parte do mesmo partido que ela, mas a gente não tem as mesmas visões quanto a tudo. Porque talvez você esteja pensando que pra mim é fácil falar isso quando eu tô falando de alguém que é do mesmo partido que eu. Mas apesar de eu e a Erika Hilton sermos do mesmo partido, a Erika Hilton faz parte de uma corrente e eu faço parte de outra. Eu faço parte do MES, do Movimento Esquerda Socialista. O MES é uma das correntes que tem mais divergências com a corrente da qual a Erika Hilton faz parte, a Revolução Solidária. Então, eu tenho muitos pontos de divergência com ela. Muitos mesmo. Mas eles não são estratégicos de serem publicizados. Não só para fortalecer o PSOL, mas porque não são estratégicos para as nossas lutas de modo geral. Que nas nossas lutas a gente está alinhada. Em algumas formas de como travar essas lutas é que nós não estamos alinhadas. Em alguns pontos de concessão é que nós não estamos alinhadas. Mas não faz sentido eu ficar criticando isso. E eu procuro, inclusive, não criticar publicamente mesmo aqueles que são de partidos diferentes do meu. Gente, é muito raro aqui no Transmissão eu criticar algum camarada ou alguma pessoa que é de esquerda muito forte, assim. É muito difícil. Até hoje, a única pessoa que eu fiz críticas mais contundentes, as duas únicas pessoas que eu fiz críticas mais contundentes mesmo, foi o Henri Bugalho, né, que, enfim, ele é um liberal e ele é bastante desonesto em tudo, e a outra pessoa foi a senhorita Bira. E ainda assim, o Henri Bugalho, eu só fiz um vídeo falando mal dele, fiz uns outros vídeos assim mencionando e complementando o que eu falei naquele vídeo, e a senhorita Bira eu fiz 3 vídeos sobre ela, e era porque ela tinha sido transfóbica. Então assim, mesmo aqueles que eu discordo muito, eu evito ficar fazendo muitas críticas a eles. Não porque eu, tenha medo do público... foda-se o público deles, tenho medo nenhum. Mas é porque eu acho que a maioria dos canais de esquerda, e agora falando dos canais de comunistas, a maioria deles tem mais coisa boa do que ruim. A maioria deles acrescenta mais do que desacrescenta, do que diminui, do que subtrai. O próprio Gaio Fato, o História Cabeluda, é um canal que eu tenho muitos problemas. É um canal que eu gostava e fui deixando de gostar à medida que o tempo foi passando. Principalmente porque o Gaio Fato, eu não sei, a forma como ele elabora as coisas me incomoda. Me incomoda muito os pontos dos quais ele parte. Então, não é um canal que eu efetivamente goste. Por mais que tenha vídeos dele que eu gosto, o canal dele, enfim, não é um canal que eu goste. Mas eu acho que é um canal que ainda assim mais ajuda do que atrapalha. Se é um canal que eu vejo que mais ajuda do que atrapalha, eu não vou fazer tantas críticas assim. Não vou. Isso significa que pra eu fazer esse vídeo aqui, em que eu estou criticando ele pra caralho, é porque eu tô numa posição totalmente não confortável e porque realmente eu achei um absurdo que ele falou. E olha que eu já achei absurdo várias coisas que ele falou ali, mas essa pra mim foi a pior de todas.
Principalmente pelo momento que a gente tá. Principalmente pelo timing que ele usou. E principalmente pela falta de substância em todas as críticas que ele fez. Foram críticas de time do vídeo ruim, como se a Erika tivesse culpa do Lula ter revogado a medida dele antes do vídeo da Erika Hilton sair. Sabe, crítica de tom de tutela. Como se, de fato, a extrema-direita não estivesse mentindo para a população e não estivesse conseguindo enganar a população. E crítica de, mas e o Lula, mas e o PT? De faltou criticar o Lula e o PT. Sendo que a gente estava falando de um assunto específico que o governo não tinha errado na medida. Errou na comunicação, mas não errou na medida que foi proposta. Então, assim, são críticas vazias em um timing ruim, que é um timing que a Erika Hilton está enfrentando todas essas ameaças que a extrema-direita está fazendo, ameaças de acabar com a vida dela mesmo, não só do ponto de vista figurado, mas do ponto de vista literal também. Então, assim, o vídeo do Gaio Fato é um vídeo que não serve para as nossas lutas políticas. Esse vídeo do Gaio Fato é um vídeo que serve muito mais aos bolsonaristas do que a nós, comunistas. E outra coisa também, né, que eu já ia esquecendo. O vídeo da Erika Hilton ele foi feito para ter um formato de viralização em plataformas de vídeos curtos. O vídeo da Erika Hilton não tinha como abordar todos os pormenores da discussão, porque era um vídeo para ser espalhado em Instagram, em TikTok, em WhatsApp, em Twitter, em Facebook. E nenhuma dessas redes sociais, vídeos longos funcionam. Vídeos longos funcionam em streaming, funcionam em plataformas de streaming como o YouTube. No YouTube é que a gente consegue fazer vídeos de 40 minutos, como o Gaio Fato costuma fazer, como eu por diversas vezes faço. Isso é conteúdo para o YouTube. Aqui a gente consegue abordar diversos pontos diferentes. Aqui a gente consegue, em um mesmo vídeo, falar de 5 coisas diferentes que estão ligadas no mesmo assunto. Aqui a gente consegue ter uma conversa com as pessoas. Agora, em plataformas de vídeos curtos, não. Ali precisa ser mais objetivo. Ali você precisa pegar um ponto e focar nesse ponto. Então, como é que a Erika Hilton iria ficar desmentindo as mentiras da extrema-direita, explicar o que era a questão do Pix e ainda fazer críticas ao governo do Lula tudo no mesmo vídeo? Ela ainda fez 2 coisas no mesmo vídeo, 2 coisas. O vídeo dela ainda ficou um pouco mais longo do que o ideal para essas plataformas, mas ainda assim funcionou muito bem. Se ela ainda fosse meter um monte de crítica ao governo do Lula, nossa senhora, o vídeo não iria ser um vídeo para viralizar nessas plataformas. O vídeo seria um vídeo para ter uma métrica boa no YouTube. Aqui, em plataforma de streaming. E parece que faltou pro Gaio Fato esse entendimento, né? Da intenção do vídeo, do formato do vídeo, de pra onde que esse vídeo estava sendo direcionado. Faltou tudo isso nele. Tudo isso nele. Ah, e só, né, pra dizer que eu não mencionei isso. A Erika Hilton, ela não iria fazer um vídeo criticando muito o governo Lula, porque a Erika Hilton, ela tem receio do que pode acontecer em 2026. Ela tem mais receio do que pessoas como eu, do que pessoas como o Jones Manuel, por exemplo, que não tem medo nenhum de fazer críticas ao governo. Ela tem mais receio do que a gente. Ela segue aquela linha de criticar o mínimo possível do governo para evitar a ascensão bolsonarista. Não é a linha que eu tenho. Inclusive, esse é um dos pontos ali que a gente tem de divergência dentro do nosso partido, dentro do PSOL, né? Então ela jamais faria um vídeo super criticando o governo do Lula. Mas nesse momento, não cabia mesmo crítica à medida do Lula, porque a medida do Lula não era criticável. As críticas cabem à comunicação do Lula. Mas essas críticas cabem muito mais de serem feitas por nós, que somos criadores de conteúdo, que somos simplesmente criadores de conteúdo, do que pela Erika Hilton, que além de ser criadora de conteúdo, é uma deputada federal. E que ela tinha um objetivo muito mais rápido ali para ser atingido. E ela conseguiu atingir. Enfim, né? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se você não tem o que comentar, coloca o nosso tradicional emoji do morcego do engajamento para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Não se esqueça também que você pode copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. E também deixe o seu like, porque isso ajuda muito. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até!
Até mais! E lembrem-se, existe a verdade, existe a mentira. O nosso campo político tem que estar sempre do lado da verdade, em defesa da verdade, e sem ficar relativizando o que é verdade e o que é mentira, porque isso não ajuda em nada.